A Bíblia cristã, sem dúvida, é o livro mais popular que existe atualmente. Desde a sua compilação, as chamadas Escrituras Sagradas passaram a ser constantemente estudadas e usadas como uma referência para explicar questões que intrigam a curiosidade humana. É verdade que nem todo mundo segue essa fé e, consequentemente, não acredita literalmente no que está escrito na Bíblia. Muitas vezes as passagens religiosas desse livro acabam sendo questionadas por soarem um tanto quanto surreais ou duvidosas. Uma das questões que intrigam tanto religiosos quanto ateus é exatamente como Caim, filho de Adão e Eva, teria se casado, sendo que eles teriam sido as primeiras pessoas a serem criadas no mundo. E se você também já se pegou com essa dúvida na cabeça, vem comigo. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Antes da gente começar esse vídeo, nós queremos deixar bastante claro que a questão aqui não é defender e nem acusar a teoria do criacionismo, que é a que acredita que o mundo e tudo mais que existe no nosso universo foi criado por um Deus. Estamos aqui para esclarecer alguns dogmas que muitas vezes podem nos deixar confusos e que no final das contas podem sim ser respondidos. Com isso esclarecido, vamos ao vídeo. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, e já nas primeiras páginas podemos conferir como é que o mundo teria sido criado segundo essa crença. Segundo a história, como você já deve se lembrar, o mundo teria sido criado em 7 dias, e depois disso, Deus teria se agradado do que havia feito e por fim teria decidido criar o homem. Adão foi o primeiro ser humano a habitar a terra segundo os preceitos bíblicos, mas por se sentir muito sozinho, ele teria recebido uma companheira, Eva. Na sequência dessa mesma história, 2 filhos desse casal vieram ao mundo. Os seus nomes eram Caim e Abel. Ainda no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de norte, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Mas então, como isso seria possível? Quem seria essa mulher que Caim encontrou para se casar? A grande questão é que, apesar de o nome da esposa de Caim não estar mencionado na Bíblia, historiadores bíblicos explicam que a essa altura do campeonato, segundo a história, Adão e Eva já teriam tido muitos filhos. O número de descendentes deixados por eles na terra também não é mencionado, mas o próprio Deus teria ordenado que eles se multiplicassem. E aparentemente foi isso mesmo que eles fizeram. Inevitavelmente, a resposta para essa questão não é tão bonitinha ou politicamente correta quanto os cristãos provavelmente esperavam. Mas, se a história realmente aconteceu, a família de Adão e Eva precisou cometer incesto, que é a relação entre membros de uma mesma família para conseguirem perpetuar a espécie. Por isso, a esposa de Caim poderia ser uma irmã ou uma sobrinha, por exemplo, visto que a própria Bíblia deixa claro que o seu casamento ocorreu muitos anos depois de tudo ter sido criado. Mas não precisa se assustar. Durante muitos séculos, o incesto não foi considerado uma prática horrenda, como é vista nos dias de hoje. Na Idade Medieval, por exemplo, muitas famílias nobres tinham o costume de se relacionarem entre si para manterem, em teoria, a pureza do seu sangue e nome, vamos dizer assim. Hoje em dia, por outro lado, essa prática não é aceita pela sociedade. Mas essa é a única probabilidade viável que poderia explicar de maneira lógica como tudo teria acontecido segundo a história bíblica da criação. Mas e então? Você já havia pensado nisso? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários e nos vemos no próximo Fatos Responde. Grande abraço. Tchau.